Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje nós temos um convidado muito especial. Ele se chama Riquelmo Araújo e vai ser diferente dos nossos outras edições, pois vai ser uma entrevista sobre o testemunho de vida do Riquelmo. Riquelmo, ele é ex-drag queen e ele vai contar como foi que Jesus alcançou ele, como é que Jesus converteu ele, transformou ele de uma vida com homoafetividade e agora a um servo do Senhor Jesus Cristo redimido, justificado pela fé. Então, o nosso bate-papo de hoje está interessantíssimo. Não saia daí. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu quero incentivar você a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder os nossos conteúdos. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e também a estar em outros cantos aonde nós ainda não estamos. Nós queremos abençoar o máximo de pessoas possível, levando conteúdo bíblico de boa qualidade. Os nossos convidados aqui são servos do Senhor, servas do Senhor e querem ajudar muito a igreja do Senhor Jesus Cristo a amadurecer e a crescer, ok? Então não se esqueça, se inscreva, dê o seu legal, dê o seu joinha, compartilhe com o máximo de pessoas possível o nosso canal para que você e outros sejam abençoados pelos conteúdos que temos promovido aqui, temos desenvolvido aqui junto com os queridos. Então hoje, Riquelmo Araújo e eu vamos conversar sobre como Deus transforma as pessoas. Deus tem poder para transformar e salvar qualquer um, inclusive homossexuais, homens e mulheres que estão vivendo na homoafetividade. Então, após a vinheta, nós vamos conversar sobre o testemunho de vida do Riquelmo Araújo. Até daqui a pouco. Riquelmo Araújo, seja muito bem-vindo ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. E hoje, nesse tempo de conversa, para mim, importantíssimo para esclarecer esse assunto. E o meu desejo é que esse tempo de conversa seja abençoador, edificante, sirva para fortalecer a nossa fé, mas também a fé daqueles que vão nos ouvir, daqueles que vão nos assistir. Então, seja muito bem-vindo, que Deus seja glorificado através desse nosso bate-papo. Amém, pastor. Muito obrigado aí pelo convite, né, pela oportunidade de estar trazendo a minha história, a minha experiência que eu tive com o Senhor Jesus e de um tema tão importante na igreja e que isso se configurou também no meu próprio chamado, né, em trazer uma cosmovisão da fé em relação a uma área tão polêmica que é falar sobre a área da homossexualidade. Sim, verdade. Me diga uma coisa, Riquelmo, antes da gente desenrolar o papo, se apresenta para nós, se apresente para os nossos ouvintes, fale como é que Deus tem lhe usado no avanço do reino, onde tu estás, se apresente para nós. Tá. Bom, meu nome é Riquelmo Araújo, tenho 34 anos, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, mas moro aqui em Campinas, São Paulo. Atualmente, eu faço seminário na minha igreja, sou seminarista, né? Já estou no segundo ano. Pela uma graça de Deus, hoje eu estou completando aí 4 anos na fé, né? Quando o dia que eu tomei a decisão de batizar nas águas. Trabalho no sentido de acolhimento e trazer uma cosmovisão do evangelho em relação à homoafetividade, porque foi o ambiente da onde Jesus me tirou e é o ambiente da onde ele está me usando para trabalhar em prol do reino, né? Amém, amém. Me diga uma coisa, Riquelmo, 4 anos já, né, que você fez a decisão, A minha experiência faz 5 anos, foi em setembro de 2018, mas o batismo mesmo nas águas foi nessa data de hoje. Joia. Me diga uma coisa, como é que tem sido o processo, nesse processo de 5 anos, e já nós vamos falar um pouco do seu passado, de como Jesus lhe alcançou, sim. Mas como tem sido esses 5 anos nesse processo de santificação, de desintoxicação, como é que tem sido? Olha, eu diria que muitas guerras, em todos os sentidos, porque, na verdade, as pessoas elas têm uma visão que, por exemplo, o homossexual que deixar de ser homossexual e vai renunciar à carne,
ele vai ter uma vida triste, ele não vai fazer sentido, ele vai ficar depressivo, ou qualquer outra coisa, não. Pela graça de Deus, já estou há 5 anos em santidade, né? Uhum. E eu vivi 12 anos na homoafetividade, tanto quanto na pornografia passei 20 anos. Uhum. E faz uns 10 anos que eu comecei a consumir. Então, assim, para alguém que viveu tanto tempo, né, fluindo na sua sexualidade, vamos dizer assim, eu não sou esse cara que está sofrendo aí por andar em santidade nesses cinco Aham. anos, né? Eu vou Ah, dizer que, como qualquer ser humano, eu sou carnal, tem dias que, né, a gente espera ou desejaria se relacionar ou conhecer alguém, mas eu quero fazer tudo isso na santidade, uhum. né? E tenho o desejo hoje de querer casar e constituir família também com a mulher. Amém. Amém. Então, vamos lá. Você é um ex-homossexual, ex-drag queen, é isso? Tem muitas pessoas que não gostam desse termo, Uhum. mas de uma forma objetiva, eu diria que sim. Que assim, se eu não vivo mais uma prática, Uhum. é porque, né, sou um ex, digamos Sim, assim. perfeito. Com quantos anos tu falaste 12 anos tu viveste nesse mundo, nesse... Assumidamente, né, Uhum. pela minha família, de entender que eu era homossexual há 12 anos. Certo. E em que momento tu começaste a se sentir assim, desse jeito, a ter um olhar mais diferente para um rapaz? Ó, Em que momento da tua vida tu começou nessa vida, vamos dizer assim? eu vou te falar de uma forma assim objetiva, até para a gente ganhar um tempo. E depois que eu me converti, eu comecei a analisar, né, tudo que eu Uhum, passei no meu passado para entender como isso serviu de consequência para o meu passado também, uhum, enquanto na homossexualidade. Então, assim, aos 10 anos eu comecei a consumir pornografia. E pornografia entendemos que há uma liberação ali de dopamina, um uhum, vício como comparado de uma droga cocaína. Então, a pessoa se torna viciada. E para deixar isso, a pessoa passa por crise de abstinência. Então, sim. para entender que na mente de um menino de 10 anos, ele já estava se envolvendo com esse tipo de coisa, né? Então, isso cria crise, ansiedade e depressão. Uhum, Automaticamente, aos meus 11 anos, num clube aquático, um homem aparentemente de uns 30 anos ou um pouco menos, me aliciou. Tocou no meu órgão genital 2 vezes e isso me assustou muito. Saí da piscina, sentei na cadeira assustado, não falei isso para ninguém, guardei para mim, e esse uhum, sentimento, esse pensamento, esse toque não saiu mais da minha cabeça desde então, né? E, consequentemente, depois eu lembro que eu cheguei a gostar de uma menina, mas algo não deu certo e zoaram ali comigo, eu fiquei chateado. uhum, E meu pai não foi tão presente, né? Ele viajava muito, e meu irmão também não fez tanta parte da minha vida. E minha mãe era muito super protetora, né? uhum, Então eu acabei me isolando um pouco, e na escola eu sofri muito bullying. As pessoas me chamavam de gay, sendo que nem eu sabia o que era isso. uhum, E por todas essas questões, fiz um amigo na época da escola, já devia ter uns 17 para 18 anos, homossexual, que aí eu vim conhecer a Praça GLS, na época, né, gays, lésbicas e simpatizantes, o termo, uhum, e consequentemente fui numa boate gay conhecer, por curiosidade, né, por ser algo novo. E, infelizmente, uma pessoa que conhece minha família me viu entrando e contou para os meus pais, e no dia seguinte eu tive que contar para o meu pai que eu estava uhum, fazendo lá. E eu lembro que eu passei 1 hora do lado do meu pai, sem nenhuma opção, porque nem eu sabia exatamente o que eu estava vivendo ali, uhum. né, por toda essa consequência. Mas eu escutei uma voz assim na minha cabeça dizendo assim: bom, se você estava lá, eu acho que você é isso, né? E foi o que eu falei para o meu pai. E daí acabei assumindo a homoafetividade sem saber exatamente o que eu estava entrando, né? Uhum. Digamos assim. Isso com 17 anos? 17 para 18. Uhum. E como é que foi, como é que a tua família assimilou essa notícia? Não muito bom, né? Porque isso foi em 2008. Acho que foi isso. Em Uhum, 2008 eu fui o primeiro da família, de uma forma pública, a se assumir, né? uhum, Hoje é muito mais fácil alguém dizer: olha, eu sou LGBT, mas sim. naquela época ainda o preconceito era um pouco maior, né? E era algo novo para minha família, porque eu fui o primeiro. Então, Uhum, assim, houve um peso, né? No sentido de eu afirmar isso. E
o ambiente dentro de casa não ajudar, muita Uhum. divisão, muita briga. E isso só somou a eu me aprofundar mais na Sim. homoafetividade, a não querer estar em casa, né? Uhum. Tu dirias que essas circunstâncias, pai ausente, irmão ausente, a mãe superprotetora, o bullying na escola, contribuiu para que tu te afirmasse gay? Sim, porque E, isso acabou me trazendo uma consequência de não identidade, né? uhum, Porque eu acabei crescendo, basicamente, depois, eu nasci de 89, né? Tenho trinta e uhum, quatro anos. Então, eu comecei a crescer depois dos anos 90, uhum. revolução da Sim. internet, filosofia, ideologia, muita coisa crescendo, né? Uhum, E eu era sozinho, tendo que lidar com toda essa carga emocional, pensamentos, abuso, pornografia, liberação de dopamina, o povo me chamando de homossexual, meu pai não foi tão presente, ninguém nunca me ensinou o que era ser homem. Então, eu acredito que a pornografia e o abuso foi o ponto principal à uhum, homoafetividade. Porém, a falta de identidade, de entender quem eu era e como eu deveria ser, uhum. influenciou também a eu entrar na homoafetividade. Perfeito. Me diga uma coisa, em- por quem tu foi apresentado a pornografia com 10 anos? Então, eu lembro que, assim, você sabe que criança é muito curioso, né? Demais. Você não pode mostrar nada para uma criança. E eu lembro que o meu primo, junto com o meu irmão, eles alugaram um filme de locadora Uhum, pornográfico. Só que eu não entendi, eu nem sabia o que era aquilo. uhum, Porém, eles fizeram de uma forma escondida que eu queria saber o que era, eles não deixaram eu ver. E eu, como muito curioso que era, eles saíram e eles achavam que eu não sabia colocar uma fita cassete. Eu uhum, sabia porque meu pai tinha me ensinado a colocar uhum. para eu assistir o Toy Story da época, né? Aí eu fui lá e coloquei. Só que aí quando eu vi, aí pronto, tipo, eu tenho até uma reflexão sobre a questão dessa cena. Quando eu olhei para o homem e para a mulher, eu tinha do que 10 anos. Então, 10 anos eu não tinha malícia sobre uma Uhum. mulher, né? Porque eu era criança. E o homem, eu entendo que de alguma forma eu me identifiquei, não pela questão de homossexualidade, mas pelo gênero. Sim. Porque pelo órgão genital que ele tinha era igual ao meu, e Uhum, de alguma forma aquilo ali me fez me identificar com ele. Mas não compreendendo a questão de desejo ou de identidade homossexual, porque eu uhum. vejo mais como vício do que propriamente identidade. Né? Sim. E como é que você foi abraçado pelo grupo LGBT? Quando você adentrou esse mundo, você fez amizade com seu amigo, não é? Que era homossexual, e Sim, como é que sim. você foi abraçado por esse grupo? Ah, eles são muito acolhedores a princípio, né? Que assim, diversão, zoeira, falar besteira, sair com os amigos, beber todas, ir para Uhum, balada. Consequentemente, depois isso vem o fato de você conhecer alguém, se relacionar, uhum. que é a cosmovisão de vida deles, né? Em si, ou Sim, no mundo até hétero também é um pouco assim também sim. parecido. E como é que foi o teu ingresso para o mundo da noite, para se apresentar, para se produzir como Então, mulher? eu não sei se eu vou conseguir lembrar agora o nome do escritor, mas tem um escritor americano que ele disse que a gente é o reflexo das 5 pessoas que mais convivemos, né? Uhum, Então, como eu comecei a frequentar boate, ver show de drag queens, que eu achei aquilo muito diferente, né? Colorido, uhum, interpretação, então aquilo mexeu um pouco comigo. Então, quando eu fiz amizade com pessoas que faziam shows, automaticamente o ambiente deles começou a se tornar o meu ambiente uhum, e gerando um sentimento de desejo de consumação, né? Ou seja, por meio de amizades de drag queens que eu tinha, eu comecei a ter a vontade de querer fazer o que eles fazem. uhum. Então, nisso, eu me montei como drag queen, participei de alguns concursos, mas foi no programa Fátima Melo, na Band local, lá de Natal, que eu participei de um concurso e fui eleito rainha da parada LGBT em 2009. E aí, nesse momento, você começa a adentrar esse mundo de espetáculos e como é que era esse ambiente? Como é que funcionava essa questão de você se apresentar, de você se caracterizar a mulher? Como é que era esse processo? Então, analisando bem, porque assim, quando você cria um personagem, geralmente você se inspira em alguém para Uhum, poder criar um personagem.
Então, eu gostava de cantoras como Christina Aguilera, sei lá, Britney Spears, enfim, Madonna. Então, de alguma forma, o fato de eu me vestir como mulher, me maquiar como mulher, interpretar uma música de uma cantora pop conhecida, aquilo adentrava dentro de mim uma vaidade, né? Uma sensação de consumo, de me parecer ou de ser como a minha diva pop, Uhum. digamos assim. Então, isso gerava uma vaidade interna. Então, isso, de alguma forma, crescia o meu ego e eu tinha a vontade de querer brilhar, que a drag é basicamente isso, na mulher exagerada. Então, muita maquiagem, Uhum. peruca, joias, coisas que chamem a atenção, né? E em que momento dessa sua carreira, vamos dizer assim, você começou a não se identificar mais com aquilo que você fazia? Sim. Então, isso... Porque, assim, tudo no início é lindo, né? As amizades, as boates, os amigos, tudo, e, consequentemente, a área das drag queens, assim, também. Porque, assim, se no canal os famosos ali, no meio artístico, há muita vaidade, há muita competição, há muita falsidade. Consequentemente, no mundo gay não é diferente, né? E no meio das drag queens, começou a me incomodar um pouco porque eu parei de me montar em 2013, Uhum. quando eu fiz show na Parada Gay de Campinas, e comecei a ver que o pessoal estava agindo de má fé comigo, falando mal pelas costas, é, acabando com o meu trabalho, aquela coisa para que, assim, eu preciso acabar com o trabalho de alguém para eu sobressair. Então, uma competição tinha com algumas drags aqui de Campinas. E aí eu comecei a observar o seguinte, eu falei, mas espera aí, eu gasto meu tempo, eu gasto meu dinheiro, porque eu não ganhava dinheiro como drag queen, era mais algo como um hobby para mim, Uhum. né? Que as boates nunca valorizou o trabalho de iniciantes, a não ser aquelas que já são conhecidas, né? E eu me esforçava, eu gastava muito dinheiro com isso. Roupa, maquiagem, peruca, tudo no luxo. E aí eu comecei a ver que eu tinha mais roupas de um personagem do que eu mesmo. Eu vivia mais o personagem do que eu mesmo, e as sequelas do personagem se configurando na minha pessoa, de uma forma um Uhum. pouco mais feminina, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei, mas espera aí, por que que eu tô me submetendo tudo a isso? Eu tô gastando o meu dinheiro, o meu tempo, a minha imagem, o meu emocional com drags ou com homossexuais que fingem amizade comigo, mas por trás ficam falando mal do meu trabalho e ainda ficam me queimando para poder outras sobressair. E Uhum. quando eu quis participar de um concurso bem famoso aqui no Brasil, houve algumas coisas que eles me mafiaram para eu não participar. E fiquei muito chateado com isso. E isso aí, para mim, foi o ponto final, Uhum. né? Aí eu falei, tá, mas então para que eu estou me esforçando para tudo isso se eu estou basicamente tentando agradar um público, que é os homossexuais, que eles mesmos estão me boicotando? Né? Eu fui pela questão da lógica. Claro. E aí eu falei, não, isso está errado. Não vou mais me submeter a isso. Porque eu via a consequência. Muitas drags sofrem preconceito pelos próprios homossexuais Uhum. por se vestir como mulher. Ninguém queria namorar com drag queen. E as drag queens só fazia show, 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 mas envelhecia e ficava desvalorizado pelo próprio público LGBT, né? Uhum. E aí eles têm muitos nomes pejorativos a tratar tanto quanto um homossexual velho, ou como uma drag velha, ou como um travesti velho, ou como qualquer outra coisa. Então, eu comecei a ver e falei, bom, mas eu não quero isso para mim. Eu tinha amigos que são drag que estavam velhos, cansados, jogados de canto, e os próprios gays maltratando eles. Uhum. Eu lembro que eu conheci o de César, né? Que fez o Big Brother, né? Que ele ficou famoso, maquiador, que é de Miki. Tem vídeo dele, ele mesmo dizendo que na hora do show, tanto quanto drags ou homossexuais ficam torcendo para ele quebrar o salto, para ele cair e para ele ficar prejudicado e dar risada dele, Uhum. né? Que E barato. aí, e aí foi nisso que eu pensei, eu falei, mas para que eu estou me submetendo a tudo isso? Não vale a Uhum. pena. Vou parar com isso, vou me dedicar ao trabalho e vou viver minha vida como homossexual.
me valorizar enquanto homem, né? Que eu nunca quis realmente ser mulher. Eu só me caracterizava para um perfil mais artístico, né? Certo. Então, na verdade, tu nunca se identificou como uma mulher. Não, só como homossexual e não me sentia atraído especificamente por homens, mas por Uhum, rapazes que eram homossexuais. É que uhum, tem algumas diferenças, né? sim. Na Mas até época. então você ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Até Não, então você só que não tinha algumas nenhuma coisas começaram a experiência. acontecer. Tipo, quando eu saí de casa foi quando eu tinha 21 anos. Foi em final de 2010 e eu vim morar aqui em Vinhedo, São Paulo. Quando eu cheguei em Vinhedo, eu lembro que uma mulher na rua olhou para mim e disse assim: quando a gente tem um chamado da parte de Deus, a gente pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo na sua vida. E recebi essa palavra dessa mulher. Não frequentava igreja protestante, não conhecia o evangelho e vivia a vida do jeito que eu vivia. 2011, quando eu mudei para Campinas, eu tive um sonho, uma visão, que eu estava em cima de um muro e eu via um homem de veste branca, de cabelo, barba branca, assim, e aquele olhar de tipo dizendo assim: segue-me, né? Vem para o meu Uhum, lado. E eu estava em cima de um muro, então eu teria que escolher o lado que eu uhum. deveria estar indo, né? E aí eu acordei e falei: ué, mas eu sonhei com Jesus, né? Tipo, do nada, assim. Então Jesus já estava falando comigo Mas ali. nunca tinha escutado sobre Jesus? O superficial do Uhum, superficial, assim, da internet. Acho que algum vídeo eu via sobre a cruz, assim, mas eu não tinha entendimento sobre o evangelho uhum, em si, né? Eu não entendia quem Jesus era realmente. uhum, Só que, de alguma forma, ele já estava falando comigo. uhum, E aí foi quando eu dei essa reviravolta na minha vida, parei de me montar, trabalhei nos maiores salões do país, né, como Estúdio W, Celso Camura, comecei a trabalhar com gente famosa como a mãe da Sandy, Stephanie Brito, fiz trabalho na Caras, na Kezak, e uhum, uma reviravolta profissional e financeira eu dei na minha vida. Só que depois de 3 anos, mesmo vivendo essa reviravolta, eu acordava todo dia com sensação de buraco, uhum. né? Eu tinha que acordar e sempre estar buscando alguma coisa para acalmar a minha ansiedade, né? Sim. O vazio que eu sentia. E aí, depois desses 3 anos, houve uma situação que puxaram meu tapete, perdi tudo que eu tinha. Eu tinha um salário alto, mas por não estar mais nessa empresa, consequentemente eu perdi esse salário, a influência. Então, imagina, você trabalha na maior empresa do país, depois você perde essa oportunidade, né? Uhum, Então, foi a minha situação. Então, entrei em depressão profunda, que eu já tinha depressão, né? Aí piorou nessa situação. E foi nesse meio processo que me chamaram para conhecer a Igreja do Nazareno, que é a igreja que eu uhum, congrego em Campinas. E, por estar muito machucado, acabei aceitando o convite de conhecer a Igreja Protestante pela primeira vez. uhum, E vim algumas vezes na Igreja Protestante aqui, gostei do louvor e tal. Comecei a buscar oração pelo YouTube, que eu não sabia uhum, orar direito. Só que aí foi nisso que foi em casa que eu estava escutando uma oração pelo YouTube e a oração falava que eu entregava minha vida para Deus. uhum, E foi aí que eu, muito cansado da minha vida, com todos os conflitos internos desde criança, perdi tudo que eu tinha, então assim, minha vida não fazia tanto mais sentido. uhum, Aí eu olhei para Deus e falei: Senhor, cansei da minha vida, desisto, entrego ela para você porque já não sei mais o que fazer. E foi nessa hora que eu senti o meu corpo esquentado, os pés à cabeça, formigado, os pés à cabeça em casa. Foi algo tão intenso, foi algo tão bom, que simplesmente eu apaguei depois disso, assim, dormi. Mas quando foi no dia seguinte, eu amanheci com uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. O mundo estava mais claro, a depressão que eu tinha nunca mais eu tive. Pela primeira vez eu estava me sentindo completo, né, uma completude. E de uma forma progressiva, isso foi em 2018, em setembro. Até fevereiro, que foi o mês que eu aceitei Jesus como Senhor, em oração, num salão lá em Natal, que eu estava lá, uhum, uma mulher orou por mim, e eu aceitei Jesus lá no salão que eu estava trabalhando. Então, nesse meio tempo, eu comecei a não ter mais vontade de estar bebendo, de estar saindo com os amigos, e aí chegou o ponto da homoafetividade. uhum, Porque toda vez que eu vivia a homoafetividade, me relacionava ali, eu começava a me sentir sujo, vazio, acusado, distante de Deus, uhum, e eu me sentia constrangido. uhum, E aí eu comecei a me questionar, eu falei: mas peraí, o que aconteceu comigo que eu estou diferente? Assim, houve algo muito bom na minha vida, uma cura interna, uhum, mas automaticamente eu não consigo mais viver a vida que eu tinha antes. E aí foi que eu escutei
claramente Deus falar comigo em casa assim que se eu quisesse caminhar com ele, eu tenho que tomar uma decisão. Uhum. E aí foi um momento que eu estava em casa, ninguém teve influência na minha decisão. Foi em casa ali. Então eu cocei minha cabeça, olhei para o céu e falei para Deus assim, mas falei, como que eu vou deixar de ser quem eu sou? Uhum. Era a minha mente ali, né? Meio cauterizada pela vida que eu tinha. Eu não entendia que poderia mudar. Uhum. E foi aí que eu comecei a reconhecer a vida que eu tinha como homossexual. Porque a vida homossexual, eu vou tentar assim resumir bastante. São 3 pilares no mundo gay: beleza, dinheiro e atributos sexuais, se é que vocês me Uhum. entendem, né? Se você tem esses 3, você é muito buscado, mas só consumido. O que é que eu digo? Uhum. A homossexualidade, ao meu ver, eu não vejo como identidade, eu vejo mais como um vício. Então, é basicamente um rapaz ou outro que vão se usar para satisfazer o narcisismo sexual um do outro. Uhum. Apenas isso. Então, eu não acredito em amor, fidelidade, né? Acredito que possa haver até um sentimento lícito, porém, não há verdade e nem fidelidade na homoafetividade. O índice de traição, de prostituição é Sim. muito grande mesmo. E eu lembro que, assim, eu fazia shows em boates, em saunas gay, e eu lembro de um dia, e o Espírito Santo me fez lembrar disso. Um amigo meu tinha saído com um cara mais velho, cara bonitão, lá e tudo, e bem debochado, com aquele jeito gay, dizendo assim, eita, arranquei dinheiro da minha maricona, né? Que é o termo que se usa. Que é o quê? Homem velho que banca, Uhum. né? Homem mais velho que banca. E ele se achando porque tinha ganhado dinheiro de uma prostituição que ele fez. E assim, eu achei engraçado o jeito dele, caminhei. Só que eu passei perto do cara que ele tinha saído. E esse cara estava com a cabeça baixa, devia ter uns 50 anos, por aí. E reclamando, triste lá, dizendo que tinha pagado para se relacionar com o rapaz, mas que ele tinha maltratado ele, humilhado ele, porque ele era velho, Sim. né? E não tinha feito direito lá a questão. E foi aí que esse cara velho olhou para mim e disse assim: mas deixa ele. Se hoje eu estou passando essa humilhação, é ele que vai passar amanhã no meu lugar, porque Uhum. ele vai envelhecer um dia. E isso aí é como se fosse tipo um tapa assim na minha cara, né? Tipo assim, eu imaginei, eu falei, putz, mas será que é minha realidade também? Né? Tipo assim, porque assim, uma realidade do mundo gay que ninguém muito fala é que o gay mais velho ele é muito desvalorizado, porque a homossexualidade se busca muito aparência, Sim. corpo, beleza, né? Sexo em si. Então, o homossexual que envelhece, ele vai ser muito taxado de uma forma pejorativa como maricona, né? Um homem velho que banca. Então, eles sofrem muito. Eu tenho amigos que são homossexuais até hoje, que tem 5 cachorros dentro de casa, vive sozinho, tem que pagar para se relacionar sexualmente, tem que usar de drogas para poder Sim. amenizar os conflitos internos. E infelizmente cheguei até a perder amigo que tirou a própria vida num quarto porque ele tinha mais de 40 anos e ele se sentia infeliz enquanto homossexual. Então, assim, os homossexuais não observam, mas a beleza só está na juventude, mas Uhum. quando a velhice chegar, muitos vão sofrer com isso. E Exato. muitos se induzem às drogas e à prostituição, e o fim é terrível, né? Felizmente. Perfeito. E me diga uma coisa interessante. Você falou que quando você se converteu, Deus, de certa forma, usou de graça e fez com que você mudasse, né, gradativamente, até o Sim, ponto de você não gostar mais de homens, de olhar para a sim, mulher e sentir atração pelas mulheres e tal. Mas a gente sabe que tem irmãos que lutam com desejos sim, homossexuais, né, mas que são cristãos fiéis, amam a Jesus, sim, amam o sim, sim. Evangelho. E como é que você vê essa questão da luta desse desejo? Claro, todos nós temos Ó, desejo pecaminosos, mas nessa questão, como é que você vê essa questão? eu vi uma explicação do pastor Augusto Nicodemos e eu achei perfeita. Eu creio, né? Deus é soberano, então dizer que Deus não pode transformar a vida de um homossexual ou tirar o desejo de um homossexual, ele é Deus, ele pode, se assim ele quiser. Mas não significa que esse que Deus tirou não vai ter problemas com outros pecados. Uhum.
Consequentemente, a maioria das pessoas, dos homossexuais, vão precisar lidar com os desejos deles, vencer os desejos, para que o nome de Deus seja glorificado, Uhum. né? Eu não sei, eu não gosto de me colocar se Deus tirou ou não essa questão minha, mas no meu entender, tudo foi pela questão da minha própria mente, a forma que eu enxergava tudo isso. Porque eu comecei, como eu falei para você, eu comecei a me sentir sujo, eu comecei a ver algumas visões e outras questões. Então, de uma forma natural, comecei a sentir atração por mulher. Mas, no meu entender, também era Deus restaurando aquilo que um dia foi perdido lá atrás, né? Uhum. Que eu gostava de uma menina na época do colégio. E comecei a ver a homossexualidade de uma forma racional. Eu falei, tá, e eu preciso de um homem para ser feliz? Uhum. Então, eu preciso fazer sexo com um homem para ser feliz? Um homem com um homem só vai querer usar sexualmente o outro, e muitas vezes os homossexuais não olham nem na cara do outro, finge que nem conhece. E eu não quero, quando eu ficar velho, por exemplo, ser uma maricona lá, como o menino falou lá na passagem lá que eu falei. Então eu comecei a ver que dizer assim, mas espera aí, é isso que vai dominar minha vida? É sentir, não sei, um desejo por um homem que Uhum. isso vai me impedir de ser feliz, de caminhar com Jesus? Então, assim, eu comecei a me questionar sobre toda essa questão. Falei, mas peraí, gente, qual é a dificuldade de você renunciar a um desejo carnal? Uhum. Porque o outro irmão que é heterossexual e que vai se converter, ele vai ter que renunciar aos desejos dele e andar em santidade, a não ser que ele case com uma Uhum. mulher, ele possa consumir esses desejos. Não vai ser diferente de mim. Uhum. Então eu comecei a olhar tudo isso de uma forma muito branda, assim, muito natural, sem nenhum tipo de vitimismo, sabe? Porque assim, muitos homossexuais que se convertem, muitos têm o complexo de autoacusação e complexo de inferioridade. Uhum. São os conflitos internos, a rejeição e muitos processos que eles passaram e que muitos ainda estão presos a isso, Uhum. né? Então, no meu caso, hoje eu olho para um rapaz, eu não consigo me imaginar me Uhum. relacionando depois de ter conhecido toda essa verdade, né? Que eu estou Uhum. aqui testemunhando para você. Então, Perfeito. no meu sentido, é isso. Não quer dizer que eu não possa ser tentado. Uhum. Sou carnal, posso ser tentado por homem, posso ser tentado por mulher também, como fui Uhum. tentado, né? Perfeito. Só que com homem, não desce, cara. Uhum. Eu acho É que incompatível. É sim. incompatível. Eu não consigo, ainda que eu quisesse, não rola. Uhum. É como, por exemplo, a, a gente tem vários testemunhos de pessoas que foram presas porque roubavam e Deus transformou de tal forma que não Sim, sentiram mais prazer em roubar, no entanto, sim, lutam com outros tipos de pecados sem ser esse de roubar as coisas. Eu sim, acho sim. que dessa forma ocorre com você e com outros que também fizeram essa decisão por Jesus e não quiseram mais Sim, estar sim. nessa vida de homossexual. Então, Raquelmo, o que que tu acha daquelas igrejas que são inclusivas, daquelas igrejas que pregam o amor e o amor somente e abraçam os homossexuais, trazem eles para a igreja afirmando que eles são amados por Deus, mesmo vivendo do jeito que eles vivem? Olha, eu acho que, primeiramente, essa igreja é uma seita, né? Porque eles não pregam o evangelho exatamente, né? Para uma heresia ser formada, não precisa ser uma total mentira, basta ser uma meia-verdade, né? Uhum. Porque um evangelho que não leva transformação na vida de uma pessoa não é evangelho. Então, assim, eu recebo mensagem de várias pessoas que são dessa igreja, inclusive colegas meus que são lá de Natal, que é teólogo, inclusive, já debatemos muito pelo WhatsApp, e eles não conseguem ter o argumento que eu tenho. Uhum. Porque, primeiramente, para eu querer voltar atrás, eu teria que fazer uma coisa que eu não quero. E eu não quero mais viver homossexualidade. Eu sei o que é essa vida. E não tem nada de Deus ali. É uma vida muito atribulada. Outra, eu teria que negar a Jesus. O Jesus que eu conheço falou comigo em casa. Olha, se você quiser me seguir, você tem que tomar uma decisão. Deixando muito claro que o problema ali era a homofetividade, aquilo que eu vivia. Então, o Jesus que eu conheço,
ele me aceita como eu estou, mas não me aceita em deixar como eu estou. Né? 2 Coríntios 5,17. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Perfeito. E evangelho é esse que não leva a pessoa a ser uma nova criatura. Uhum. Consequentemente, o Jesus que eu conheço me fez uma nova criatura. Uhum. Então, eu não consigo, nem eu quero mais viver a homossexualidade. E, consequentemente, eles não conseguem provar no Evangelho. Uhum. Então, como que eu posso afirmar algo na Bíblia se não está escrito na Bíblia? Uhum. Isso é uma heresia. E se é uma heresia, não tem parte com Deus. Então, eu vejo essa igreja como uma heresia. A Bíblia diz, será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Uhum. Lana Rhoades, ao meu ver, ela desviou. Aí entra debate, possivelmente apostatou, se corrompeu ao próprio pecado, e se ela está indo para um penhasco, ela está levando outros, porque esses outros estão negando a verdade do evangelho. Sim. Que a questão não é só a questão de ser homossexual que Deus vai condenar. Eu vejo que aquele que rejeita a verdade do evangelho está rejeitando o próprio Cristo. Então, não é só por ser homossexual que vai ser condenado, porque o que a Bíblia condena é o ato sexual. Se entender gay não é pecado em si, mas é você negar a verdade. Então, Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Lana Rhoades não prega isso. Até prega um princípio lá, mas acho muito difícil, conhecendo o meio gay, de muitos acabaram fazendo umas coisinhas erradas ali. Sim. Então, para mim, é uma heresia. Recebi mensagem de outros rapazes que foram da igreja inclusiva e falaram muito para mim que eles não pregam que eles não vivem o que pregam, porque tem muita coisinha ali rolando. Sim, me imagino. E me diga uma coisa, ainda nesse sentido, como é que tu aborda o assunto daqueles que são gays e que se dizem ser cristãos ao mesmo tempo? Eu discordo, porque eu não posso colocar uma ideologia à frente de quem eu sou, justificado por Cristo. Cristão, eu sou cristão, sou filho de Deus. Filho ou filha, nada mais do que isso. Então, eu estou colocando a identidade de um pecado, de uma identidade adâmica caída, e colocando isso primariamente e depois como cristão, gay cristão. Não. Até o século XVIII nem existia o termo gay. Então, como que eu posso colocar uma condição, um pecado específico como uma identidade como filho de Deus? Né? Então, eu não concordo. Ainda que eu possa sentir o desejo pelo mesmo sexo, isso não configura a identidade na minha pessoa quando eu estou em Cristo. Nova criatura sou, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou filho em Cristo Jesus. Eu não sou mais homossexual, ainda que eu possa sentir uma atração pelo mesmo sexo, que isso não é identidade, é um vício, é um desejo sexual. Então, segundo a sua tese, o que faz alguém ser homossexual são os seus atos homossexuais, não o seu desejo no sentido de sentir e tal, como acho que a gente falou agora há pouco. Há homens que lutam com desejos pecaminosos e dentre eles esse desejo de sentir talvez afeto por um outro homem, né? Talvez isso não caracterize ele como homossexual, é isso? Sim, porque é um desejo sexual. O desejo não é uma identidade. Então, eu entendo que, ainda que eu possa sentir um desejo por uma pessoa, é um desejo sexual e é um pecado perante a palavra de Deus. Então, isso não aplica uma identidade à minha pessoa. Imagina todos que se convertem e vêm do adúltero. Sou adúltero cristão. Sou idólatra cristão. Não existe. Faz sentido. Então, não tem como eu pegar uma especificação de pecado e trazer isso como identidade para mim. Eu sou filho, independente das minhas falhas ou pecados, eu sou filho de Deus e cristão apenas, pequenos cristos. Perfeito. Eu não sei, tu trabalha com homens e mulheres que estão passando por essa transição
de sair dessa vida, ou de querer andar com Eu Jesus? Como trabalho é com que... rapazes que veem o meu testemunho, talvez venham inspiração, não sei, e vem na curiosidade de entender como é o processo e de ter apoio nesse processo que alguns desejam renunciar, né, a si mesmo e ter aquele discipulado, né, aquela pessoa ao lado que apoie nesse processo. Tá. E me diga uma coisa, tu é muito atacado por, por, por ter feito essa, por ter sido mudado, né, por Jesus Uhum. Cristo e Sim, ir sim, nas redes sofri muito ataque. sociais e como é que você vê esses ataques, essas confrontações? É intolerância, né, na verdade, porque eu acredito e tenho um posicionamento sobre a minha fé. Uhum, Então, como que eu posso pedir respeito se eu não ofereço respeito a uma pessoa que pensa diferente de mim, no sentido do evangelho, e sobre uma ética de santidade, ou uma convicção religiosa sobre que, sim, eu preciso renunciar aos meus desejos homoafetivos. uhum. Foi o que eu fiz, mas fui muito atacado pelas pessoas, pelos LGBT, é, até por amigos, porque para eles é uma ofensa, né? Você afirmar que não vive mais a homossexualidade por amor a Cristo. Uhum. Então, sofri, até sofri, diminuiu um pouco hoje, mas no início sofri muito ataque. E me diga uma coisa, já caminhando para o final, Riquelmo, como ajudar homens e mulheres que estão passando por esse tipo Processo. de processo, né? Estão confusos, estão vivendo uma vida pregressa diante de Deus na homossexualidade, mas entendem, assim como você entendia, que era errado, né? Que não estão no lugar certo. Como ajudar essas pessoas que estão nessa situação? É um desafio, né, na verdade, mas eu acredito que as igrejas deveriam trabalhar um ministério sobre acolhimento, né, com essas pessoas e ajudar cada um na sua perspectiva de necessidade sobre o seu conflito interno, né? Porque cada um tem de uma forma diferente. Eu já fui bem radical, então os meus problemas não era tanto sobre quem eu era ou quem eu estaria sendo, né? O meu maior problema ali era sobre os ataques e de compreender que Deus me chamava para a igreja, que eu tinha um chamado e que eu tinha um propósito. E se eu desviasse daquele caminho, as coisas não davam certo para mim. Então, a minha maior sede ali foi literalmente me encontrar na igreja, né? Onde Sim. eu deveria estar. Mas eu acho que o princípio seria esse tipo de ministério e que irmãos na fé, ou enfim, trabalhasse essa questão de conflito interno, né? Nessa área da homossexualidade, para ajudar esses a chegar na igreja e se sentir acolhidos e recebidos, né? Qual o conselho que tu daria para a igreja? Por exemplo, muitas igrejas têm ministérios com adolescentes, com jovens, e em algumas situações ou em alguns contextos há algum jovem que tem aqueles trejeitos, né, meio efeminado. Sim. Qual conselho você daria para a liderança se achegar a essa pessoa de forma amorosa, de forma bíblica, para ajudar essa pessoa a talvez entender melhor como é que é a situação, de talvez o jeito dela não seja adequado? A questão dos trejeitos tem um pouco de debate sobre isso, mas assim, eu entendo que um homem biológico ele possa ter alguns trejeitos, isso pela uma questão cultural às vezes, ou pelo ter convivido muito com a mãe, ou se vê da homossexualidade, possa ter tomado hormônio feminino e às vezes se converte, tem essa dificuldade dos trejeitos, né? Então, é um pouco amplo discutir isso. Uhum, Mas eu acho que, assim, falar de homossexualidade para a igreja ou para os pastores é um desafio. uhum, Então, eu acredito que os pastores precisam falar com isso com muito amor, mas o princípio seria falar sobre a ética da santidade mesmo. uhum. E principalmente sobre a pornografia, que é o que está corrompendo a mente da maioria dos jovens e fazendo eles ter crise de ansiedade, depressão e essa perda da realidade pelo virtual, né? Então, eu acho que pregar literalmente sobre a conduta sexual, sobre pornografia e sobre a renúncia dessas questões, isso aí já iria tocar naqueles que estão passando pelo processo da homoafetividade e dos pastores serem enfáticos que
homossexuais são amados na igreja, né? Embora que a igreja tenha um posicionamento sobre a conduta de matrimônio, a igreja ama os homossexuais, eles são bem recebidos na igreja, são convidados a participar do culto. E, como eu falo para os meus amigos, sintam-se amados, mas se um dia vocês quiserem se converter, não vai ser eu ou o pastor ou outra pessoa que vai convencer você, além do que o Espírito de Deus. Então, você vai sentir paz no seu coração e tomar essa decisão. Enquanto você não tomar essa decisão, sinta-se amado, respeitado e bem-vindo na igreja, como qualquer outra pessoa. Perfeito. Então, eu acho que trabalhar isso de uma forma muito clara e amorosa, eu acho que conseguiria chegar naqueles que estão precisando dessa ajuda, né? Perfeito. Riquelme, para finalizar o nosso tempo, a homossexualidade é uma escolha ou se nasce com isso? Olha, de uma forma bem objetiva, eu posso até concordar quando alguém diz assim, olha, não escolhi, né, estar na homossexualidade. Se você me perguntar, Riquel, você escolheu estar na homossexualidade? Olha, eu não escolhi de uma forma direta a querer aquilo, porque houve consequências que me levaram àquilo. Porém, no momento que eu me posicionei com meu pai, eu tive que me posicionar, eu tive que afirmar algo sobre a minha vida. Então, houve uma escolha. Então, uma escolha indireta. Só que, na minha experiência com Jesus, eu precisei escolher por Jesus. Precisei escolher renunciar. E precisei escolher viver a santidade como qualquer outra pessoa. Então, por amor a Cristo, a pessoa que vive na homoafetividade precisa entender que, ainda que ele entenda que ele não escolheu estar na homossexualidade, isso não implica que ele não possa renunciar a isso e viver uma vida com Cristo. Porque a luta do homossexual, no sentido sexual, não vai ser diferente do hétero. O irmão hétero ali vai precisar renunciar à pornografia e as menininhas que ele saia do mundo. O homossexual também. Então, assim, o homossexual que quer buscar a Cristo e quer buscar a salvação, ele vai ter que tomar a mesma decisão que o cara hétero também, né? Então, implica numa decisão. Eu posso não ter escolhido a homossexualidade, mas eu vou escolher rejeitar a homossexualidade por amor a Cristo. Né? Eu tenho, então... E sobre nascer homossexual, a gente pode ir para um âmbito um pouco teológico e pode dar debate, mas assim, eu não acredito que a pessoa nasça gay. Não existe gene gay. XX e XY apenas. Ser homossexual não é uma identidade, é um vício sexual, basicamente. Só que, pela depravação total, ou pecado original, seja o termo, entendemos que o homem foi destituído de Deus, Romanos 3:23. Assim todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, entendemos que cada pessoa geralmente nasce com uma certa inclinação a um pecado. Perfeito. Seja prostituição, seja drogas, seja... Enfim. Então, eu posso concordar que uma pessoa possa nascer com alguma inclinação à homossexualidade ou sentido de prostituição, por causa da destituição e do pecado que já nasce em todo ser humano. Né? Só que essa pessoa tem a capacidade de renunciar a isso. Isso não é a identidade da pessoa, né? Isso não é a identidade para a pessoa. Talvez ela sentir isso. Porque da mesma forma que uma pessoa tem inclinação à droga, ao desejo da droga, essa pessoa vai renunciar por amor a Cristo, né? Então, da mesma forma, a homossexualidade. Então, eu entendo dessa forma. Perfeito, perfeito. Riquelmo, deixa eu te agradecer pelo bate-papo edificante que foi, agradecer a tua disponibilidade, agradecer por ter aceitado nos abençoar e, assim, por ter esclarecido questões que, às vezes, é muito oculto para os cristãos, né? Às vezes Complexa, tem né? tanto complexo, além da complexidade, também é um pouco de rejeição em conversar, em se debater. Porque é um confronto falar sobre homossexualidade. Nem todo Exatamente. mundo quer dar a cara a tapa mesmo falar sobre isso, né? Porque essa pessoa vai ser criticada, né? Exatamente. E assim, eu quero agradecer e o meu desejo é que Deus abençoe você no seu ministério, que você consiga terminar o seminário e engrenar no ministério pastoral, ajudando outros jovens, mulheres, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Deus lhe use no avanço do reino onde você está e para esse povo também.
Amém. Assim, que Deus lhe dê graça, que Deus continue lhe dando perseverança, que Deus continue lhe dando força e coragem para continuar amando Ele mais do que você mesmo. Amém. Eu acho que essa é a luta que todos nós temos, amar mais a Jesus do que a nós mesmos. Então, que Deus abençoe você. Vai estar aqui na descrição do nosso vídeo as tuas redes sociais para quem quiser saber mais sobre Amém. o Kelmo, quiser saber mais sobre os conteúdos que ele produz. Então, você clica aqui e vá lá, acompanha ele, converse com ele, interaja. Eu acredito que você vai ser imensamente abençoado. Então, Kelmo, muito obrigado. Né? Que Deus abençoe você, o seu ministério, sua família, e que Deus Amém. continue lhe dando graça. Amém. Forte abraço. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém.